Olá, tudo bem? Eu sou o professor Firney Sadala. O tema escolhido para a nossa aula é o inquérito policial dentro do campo do direito processual penal. Assim que acontece um crime, nasce para o Estado o direito de punir. E aí o Estado se organizou para buscar o ius puniendi, a execução do seu direito de punir. O primeiro passo qual é? Entra em cena, assim que acontece um crime, entra em cena a autoridade policial. A autoridade policial, imediatamente ao tomar conhecimento do crime, deve se deslocar ao local do delito, afastar, isolar o ambiente, aguardar que os peritos cheguem e após a perícia realizar o seu trabalho, aí sim apreender os objetos e instrumentos relacionados ao crime. Pois bem, vamos falar de inquérito policial. O conceito de inquérito policial, o que seria o inquérito policial? Inquérito policial é um procedimento administrativo realizado por quem? Realizado pela polícia judiciária, visando o quê? Visando apurar o crime e sua respectiva autoria. Então veja, inquérito policial não é procedimento judicial, inquérito policial não é ato administrativo. Inquérito policial é um conjunto de atos administrativos realizados por quem? Pelo delegado de polícia em regra, que pode ser polícia civil, pode ser polícia federal. Existem os inquéritos extrapoliciais que nós vamos ver na próxima aula, mas assim, realizado pela autoridade policial e aí nós já temos, no conceito, nós já tiramos a finalidade do inquérito. O inquérito visa apurar o crime e sua respectiva autoria. Então vejam bem, queridos, a importância do inquérito policial. Duas missões: apurar o crime e a sua respectiva autoria. A natureza jurídica do inquérito policial. O inquérito policial é um procedimento persecutório. Por que persecutório? Porque persegue o direito do Estado de punir. É um procedimento administrativo. Por que um procedimento administrativo? Porque é um conjunto de atos administrativos visando apurar a infração penal e sua respectiva autoria. Além do mais, o inquérito policial tem como característica, que a gente vai ver lá embaixo, e já aqui tecendo um comentário, de ser um procedimento inquisitivo. Por que o inquérito policial é inquisitivo? O inquérito policial é inquisitivo. Em algumas doutrinas nós vamos encontrar o inquérito policial é inquisitivo porque não tem contraditório nem ampla defesa. Correto, não está errado. Procure uma questão melhor. Eu posso lhe afirmar que o inquérito policial ele é inquisitivo porque existem dois sistemas. Existe o sistema inquisitivo e o sistema acusatório. Durante o inquérito policial, nós adotamos em regra o sistema inquisitivo. Durante a fase da instrução criminal, nós adotamos o sistema acusatório. O que quer dizer isso? Durante o inquérito policial, a mesma autoridade que acusa é a mesma autoridade que preside o procedimento. No caso, a autoridade policial. Já no processo judicial, a regra é outra. Uma autoridade acusa, que é o Ministério Público, e a outra preside o procedimento, que é o juiz de direito. Portanto, o inquérito policial é um procedimento inquisitivo por esta questão. Em razão da mesma autoridade que acusar, será que preside o procedimento. Portanto, avançando, já falamos do conceito, da natureza jurídica, da finalidade, a dispensabilidade do inquérito policial. O inquérito policial é obrigatório? Não. O inquérito policial é peça útil, muito útil por sinal. A maioria das denúncias formuladas pelo Ministério Público, elas são formuladas com base em inquérito policial. Mas veja bem, o promotor de justiça pode sim, ele pode formular a denúncia sem que haja inquérito? Sim. Ele pode formular a denúncia apenas com base no auto de prisão em flagrante? Pode sim. Se ele tiver subsídios necessários para a prova da materialidade e os indícios da autoria, ele não precisa do inquérito policial para ajuizar a ação penal e procurar o mais rápido possível o ius puniendi. Veja bem, o inquérito policial é peça útil, mas é peça dispensável. Agora veja só um detalhe. Se a denúncia for formulada com base no inquérito policial, se a denúncia foi formulada
com base no inquérito policial, o inquérito policial tem que seguir apenso a denúncia. O inquérito policial tem que seguir apenso a denúncia. Se a denúncia foi formulada com base no auto de prisão em flagrante, a mesma regra tem que ser seguida. O auto de prisão em flagrante tem que seguir em apenso à denúncia do Ministério Público. Avançando a nossa aula, as características do inquérito policial. Primeiro, inquérito policial é procedimento escrito. Apesar da reforma do Código de Processo Penal ter trazido, em sua grande maioria, procedimento oral com uso de gravação, para o inquérito policial, apesar de alguns doutrinadores entenderem que deve ser aplicada a regra do procedimento oral, do procedimento penal, para o inquérito, no Código de Processo Penal não há previsão para isso. Então, portanto, prevalece o entendimento de que o inquérito é um procedimento escrito. O inquérito é um procedimento sigiloso. Por quê? Por que deve ser guardado o sigilo no inquérito policial? Para resguardar o indiciado. Para resguardar, em nome do princípio constitucional da presunção de inocência, para resguardar o indiciado. Além de ser um procedimento sigiloso, lembre-se, o sigilo do inquérito policial não atinge o promotor, não atinge o advogado, não atinge o próprio indiciado. Avançando o nosso estudo, além de procedimento escrito, sigiloso, inquisitivo, já falamos acima por quê, que é um procedimento inquisitivo, é um procedimento também que tem o princípio da oficialidade. O que quer dizer isso? O inquérito policial é presidido por órgãos oficiais. Além da oficialidade, a indisponibilidade. Veja só, o promotor de justiça pode requisitar inquérito, o delegado é obrigado a instaurar. O magistrado pode requisitar inquérito, o delegado é obrigado a instaurar. Apesar de haver divergência no entendimento de poder ou não hoje o magistrado requisitar inquérito policial. Mas vejamos, se o promotor requisitou inquérito policial e o delegado não instaurou o inquérito, por que crime o delegado responde? O delegado vai responder pelo crime de prevaricação e não desobediência. A requisição do promotor chega no delegado como uma ordem, apesar de não haver hierarquia ou subordinação entre eles. A requisição chegará lá como se fosse uma ordem. Além do princípio, veja bem, o delegado, a partir do momento que ele instaurou o inquérito, seja por requisição, seja em razão do delaxio criminis, seja em razão de um flagrante delito, ele não poderá arquivar o inquérito. O arquivamento do inquérito tem que ser por meio de uma peça chamada promoção de arquivamento, formulada pelo Ministério Público, e tem que ser homologado pelo juiz de direito. O delegado, em razão do princípio da indisponibilidade, não pode dispor do inquérito. Uma outra característica é a autoritariedade. Quem preside o inquérito é uma autoridade pública. Avançando na nossa aula de inquérito policial, temos o tema autoridade competente para a lavratura do auto de prisão em flagrante. Cuidado com isso, concurseiro. Cuidado. Quem preside o inquérito policial é a autoridade policial do local onde o crime se consumou. Porém, quem lavra o auto de prisão em flagrante é a autoridade policial do local onde se efetivar a prisão. Professor, e se no local onde se efetivou a prisão não tiver autoridade policial? Nesse caso, tem que ser levado para a lavratura no local mais próximo que tenha a autoridade policial. Portanto, para o inquérito, do local do crime. Para a prisão em flagrante, onde a prisão se consumou. E, por fim, o princípio do delegado natural. A jurisprudência do Supremo adotou o princípio do promotor natural. E, ao mesmo tempo, disse que não se aplica no Brasil o princípio do delegado natural. Ou seja, em que consiste isso? Nenhum vício que possa contaminar o inquérito policial terá influência na ação penal intentada. Nenhum vício do inquérito contaminará a ação penal. Terminamos aqui nossa aula. Na próxima aula,
seguiremos tratando do tema inquérito policial.